Estamos de volta com o Café com Notícia desta segunda-feira, abrindo a semana. A gente passa a conversar a partir de agora com o delegado Lucas Sack, responsável pela Delegacia de Defraudações, que ficou à frente aí de várias operações que se destacaram nacionalmente e internacionalmente também, além do trabalho do dia a dia, que é importantíssimo, trazendo a partir de agora algumas informações, inclusive dicas para os nossos telespectadores que fiquem atentos aí, porque todo dia sai gente de casa querendo passar a perna nos outros, né? Querendo levar vantagem em cima dos outros. É bom a gente ficar atento, também evitar de querendo levar vantagem, também acaba saindo no prejuízo. Bom dia, doutor Lucas, seja bem-vindo ao Café com Notícia, à TV Marte. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Marcos. Na verdade é um prazer todo é nosso, né? Porque há defraudações hoje, a gente, pelo que atende de população no dia a dia, a gente contabiliza já 37 modalidades de golpes diferentes. 37, Exato. 37 modalidades de golpes que são aplicadas Isso aplicadas diariamente, né? Diariamente. Então, cada modalidade dessa tem uma característica específica, tem uma possibilidade de orientação, de como investigar, os cuidados que se deve ter. E é muito importante exatamente atualizar a população, divulgar. Tem certas fraudes, a gente poderia dividir essas 37 em dois blocos diferentes. Tem um bloco que, com certeza, a prevenção, a orientação, alguns cuidados irão fazer com que essas fraudes não sejam praticadas. E existem aquelas fraudes mais tecnológicas, né, mais modernas e são causadas até pela própria vulnerabilidade de algumas negociações. Essa não é possível se prevenir. Como, por exemplo, o hackeamento de dados, clonagem de cartão, quando é feito dentro do sistema da própria administradora de cartões. Algumas negociações são feitas porque são baseadas em bancos de dados que os golpistas têm acesso. Então, isso aí, infelizmente, não tem como se prevenir, pelo menos a população não tem como se prevenir. Tem, é claro, como o governo adotar mecanismos aí, legislação mais rigorosa para que esse banco de dados seja mais protegido. Mas nesse caso é possível sim também tomar algumas cautelas, algumas atitudes a título de identificação dessa fraude e alguns casos a gente tem conseguido resolver e prender essas pessoas em flagrantes, que é o mais importante. Tem alguma forma do cidadão que desconfie de que seu nome, seus dados estejam sendo utilizados por uma quadrilha, fazer alguma pesquisa, algum instrumento, algum órgão que ele possa procurar para fazer, se ele tem essa desconfiança, ou mesmo por precaução, já que infelizmente são tantos os criminosos que estão passando a utilizar desses artifícios? O que a gente orienta no caso da utilização de dados é exatamente essa atitude, como eu comparo a um check-up médico, né? Sim. Tem doenças que você não tem como se prevenir, então Verdade. você tem que fazer um check-up e diagnosticá-las. A mesma coisa com os seus dados, tanto CPF quanto outro tipo de dados. Então, hoje, atualmente, com a tecnologia, existem aplicativos até, você pode assiná-los, paga um valor lá mensal ou até mesmo anual, e esse aplicativo possibilita que você tenha a noção do que é feito em tempo real com o seu CPF. Se qualquer contratação for feita em outro estado, você vai descobrir, e isso vai ajudar muito a polícia. Por exemplo, a questão de 3 meses, uma das vítimas tinha um aplicativo desse, foi na defraudações, descobriu que o seu cartão de crédito estava sendo usado para compras. Inicialmente eles fazem umas compras pequenas só para testar se deu certo o uso do cartão. E aí, assim que conseguiram o êxito, fizeram compras já em valores bem superiores. Só que como a vítima tinha esse aplicativo, procurou defraudações e nós conseguimos prender 3 pessoas em flagrante, porque eles estavam atuando ainda, a gente foi nos estabelecimentos comerciais aqui de uma pessoa e conseguimos identificar essas pessoas. No entanto, às vezes isso acontece em outro estado. Às vezes usam o seu CPF e fazem compras em outros estados. E se você não tiver essa noção, não tiver o investimento, por assim dizer, nesse aplicativo, você só vai descobrir essa fraude meses depois, quando o seu nome já estiver negativado, ou muito pior, se eles, por exemplo, abrirem uma conta, abrirem uma empresa, eles vão realizar uma série de contratações em seu nome e muitas vezes a vítima só descobre quando ela é acionada na justiça, quando já tem uma ação judicial. Então, existem aplicativos, a gente destacaria aí no Serasa e na Receita Federal, pelo menos uma vez a cada semestre, que a população vá lá, é de graça, não precisa pagar. Agora, se ela quiser ter acesso a tempo real, ela pode adquirir esses aplicativos
E isso vai minimizar grande parte dessas fraudes, ou pelo menos fazer com que ela descubra isso no seu início e aumentar a possibilidade de identificação desses suspeitos. Nesses tempos, o senhor percebe que nesses tempos de crise aumenta esse tipo de crime? As pessoas tendem a se encaminhar para esse tipo de delito? Olha, basicamente o estelionato, tanto essas 37 modalidades de golpes, eles se baseiam em uma vantagem, em uma promessa de vantagem que não existe, uma facilidade, né, um bem que não seria de fácil negociação, mas o estelionatário diz que facilitaria essa negociação, e do outro lado, o lado da vítima, uma vulnerabilidade, seja porque ela está passando por uma dificuldade, ou seja porque ela quer levar uma vantagem, queria ter um sonho de adquirir um bem que não, os meios normais ela não conseguiria adquirir, e ela confia nessa vantagem prometida pelo golpista, e isso se acentua em tempos de crise, né? No tempo de crise, a precaução, os cuidados, a vítima normalmente ela diminui exatamente face da situação dela de vulnerabilidade. E aí ela descobre depois que, além de não ter tido a vantagem prometida, muito pelo contrário, ela foi vítima de um golpe, e na grande maioria dos casos, infelizmente, ela nunca mais vê esse dinheiro. Isso por quê? Porque a falha da nossa legislação, a legislação é muito benéfica para os criminosos. A gente vê isso em crimes graves, como homicídio, tráfico de drogas, e isso é mais acentuado no caso de estelionato, porque é como se a legislação, a própria justiça entendesse que, por não haver uma lesão física, ninguém ter morrido, ninguém ter sido machucado, como se o estelionato não fosse um crime grave. Mas, na verdade, o estelionato ele é gravíssimo no ponto de vista moral, até patrimonial. A gente vê nas defraudações, fraudes, por exemplo, negociação de veículos, de casas, de imóveis, as pessoas aplicam ali, investem a economia de uma vida toda. Em muitos casos, elas indicam parentes, conhecidos, para ingressarem nessa negociação, acreditando que a negociação seria correta, lícita. Depois, essa negociação é descumprida e elas passam a ser cobradas por aquelas pessoas que indicaram, porque como se ela tivesse tido alguma responsabilidade. Verdade. E a gente vê muito comum pessoas entrarem em depressão, saírem daqui, fugirem, por assim dizer, querer começar uma vida em outro lugar. Em casos mais graves, a gente já soube até de suicídio causado por todo o celeuma do estelionato, né? Então é preciso, sim, que a legislação evolua. Tem muitos desses golpes aí, desses 37 golpes, que a polícia poderia resolver de imediato se ela tivesse, por exemplo, algo Resguardado pela legislação. exato, algo que a população chega na polícia, na defraudações, e cobra da gente coisas que ela acredita que seriam possíveis. Por exemplo, vendo nos filmes aí internacionais, a pessoa chega na polícia, olha, eu estou sendo vítima de um crime e a pessoa está me ligando desse celular. Então, a pessoa está me mandando uma mensagem por Instagram, pelo WhatsApp, desse número, querendo que a gente descubra naquele momento quem é. Isso era algo simples, é algo básico, né? Mas a polícia não tem acesso a essa informação. Para que a Precisa se gente solicitar à descubra, justiça, a quebra gente, de sigilo. exato, a gente tem que instaurar um procedimento, tem que mandar para a justiça, o juiz vai pedir a opinião do Ministério Público, daqui a uns 4, 5 meses vem a resposta para a gente, que a gente vai conseguir essa informação, algo que a gente poderia ter ali naquele momento, naquele horário. Então, que tem coisas simples que ajudariam muito, não só na resolução de fraudes, mas de crimes importantes também, um sequestro, um homicídio, um tráfico de drogas. Então, basicamente, a gente tem que evoluir na legislação. A polícia tem feito a sua parte, tem feito o que é possível, mas é possível sim fazer muito mais, com a alteração de simples permissivos legais. E também com investimento em estrutura, em investigação. Hoje, cada dia, os crimes são mais tecnológicos, né? Hoje, todo mundo tem um smartphone e acessa aí redes sociais, aplicativos bancários, e isso, se não for bem protegido pelo governo, assim dizer, vai aumentar, sim, infelizmente, o número dessas fraudes. A gente percebe isso que o doutor Lucas falou, quando a gente toma ciência dos casos de estelionatos, por exemplo, os acusados, enfim, os criminosos, nunca são a primeira vez, né? Sempre eles já são reincidentes no crime, porque inclusive passam muito pouco tempo presos e quando voltam para a sociedade, voltam a praticar os mesmos crimes ou outros assimilados. É interessante no estelionato que se tinha uma visão, ainda se tem, né, claro, que um crime que compensa,
exatamente por isso, porque raramente eles vão ficar presos durante o processo. Normalmente, no final do processo, o estelionato ele tem a pena de 1 a 5 anos. Se ele nunca foi condenado, quando ele, no final de todo o processo que for condenado, normalmente ele vai pegar essa pena mínima de 1 ano. E essa pena mínima nunca, efetivamente, ele vai ficar preso. Ele vai cumprir uma pena alternativa, uma restritiva de direitos. Então, a gente tem muitos casos aí de estelionatários aqui em João Pessoa, na Paraíba, pessoas que negociam imóveis que já causaram em prejuízo de 2, 3 milhões de reais. Muitas vezes, com esses valores, a gente já tem vários casos que eles fogem para outro estado, para outro país. A gente tem estelionatários já identificados que moram hoje em Orlando e Miami e que simplesmente a gente pede para a justiça que aquela pessoa seja deportada para o Brasil para que ela responda pelos fatos praticados, para que as vítimas tenham pelo menos uma sensação de justiça, né? Mas, infelizmente, até hoje, isso nunca aconteceu. Desde que eu entrei na defraudações, o máximo que a gente que conseguimos foi deter 2 pessoas. Um casal que tinha uma agência de viagens aqui em João Pessoa. A gente conseguiu, depois de 5 meses, que o mandado de prisão fosse incluído na Interpol. Isso, a gente vê outros casos aí de mais repercussão nacional, como a Lava Jato, etc., que a inclusão é feita em minutos. A gente precisou de 5 meses para que essa inclusão fosse feita. E quando eles foram detidos pela polícia de Miami, a defesa aqui no Brasil conseguiu a revogação da prisão preventiva, com o compromisso deles se apresentarem na justiça em 1 mês. Já faz 1 ano e eles nunca retornaram para João Pessoa e o processo está suspenso. Então, tem situações na legislação que acabam efetivamente estimulando essas pessoas. Quem efetivamente não tem problema em ser cobrado, em ser alvo de investigação, em receber quase todo mês a polícia na sua casa levando intimações, oficiais de justiça, simplesmente ele acha que compensa, acha que o crime vale a pena, porque raramente eles vão ter os seus bens sequestrados e vão ter que pagar com todo o prejuízo causado. E isso é um desestímulo para a polícia, com certeza, mas o que a gente busca fazer a cada dia, a defraudações, a Polícia Civil, é fazer investigações cada vez mais técnicas, mais eficientes, para que a gente possa avançar sempre mais. Aprender com o dia a dia, com os próprios estelionatários, aprender como o crime vai evoluindo. Se a gente tivesse mais condições estruturais e até de inteligência, de sistemas de formação, a gente poderia avançar muito mais. Mas, infelizmente, com o que a gente tem atualmente, a gente tem acesso a muito pouca informação. Então, o trabalho da polícia hoje em dia, eu diria que ele é braçal, realmente. A gente tem que remar contra todos. Quando a gente pede informações, por exemplo, imagens de circuito interno, cópias alguém fez uma compra num supermercado desse, qual foi os equipamentos que ele comprou, as cópias da nota fiscal. Todos esses estabelecimentos, quando a gente manda um ofício, eu vou passar para o meu setor jurídico. Muitas vezes o setor jurídico é lá em São Paulo. Então, informações que a gente deveria ter acesso ali em tempo real, a gente demora às vezes meses para ter acesso. E isso só ajuda os criminosos. Isso só faz estimular os crimes, porque, infelizmente, dos crimes praticados, eles sabem, o próprio estelionatário ele age tentando dificultar ao máximo a investigação, então ele sabe que só vai ser descoberto, só vai ser responsabilizado com muito esforço, com muita dedicação da polícia. E a gente tem tido esse esforço, uma dedicação quase que pessoal em todos os casos, mas nunca é suficiente. A gente precisa avançar muito em termos de estrutura, de legislação, e a própria população pode nos ajudar muito. Isso é um fator que vem acontecendo ultimamente. A parcela de ajuda da população ela vem sendo feita. Muitas fraudes estão sendo resolvidas pela própria colaboração da população. Um exemplo, eu diria, é a Operação Gabarito. Certo. Operação Eu ia Gabarito. tocar nela justamente, já estava grifado aqui para a gente entrar nela, porque foi uma operação que teve repercussão nacional, o inquérito foi concluído, né, já com um indiciamento de 19 pessoas, e creio que o senhor vai fazer o seu comentário sobre ela. Eu queria saber a repercussão dela depois, o que aconteceu depois, os resultados que foram obtidos depois da deflagração dessa operação. O que mudou, inclusive, no sistema de segurança das empresas e das instituições que realizam concursos públicos.
Olha, a Operação Gabarito, todas as operações, quando é feita uma operação pela Polícia Civil, é algo que é mais complexo, que uma simples delegacia não consegue resolver. Por exemplo, a Gabarito a gente cumpriu 80 mandados de busca, foram 31 pessoas presas, foram 19 pessoas no primeiro processo, mais 14 pessoas no segundo processo. Estamos atualmente no terceiro processo. Então, são operações, como se fosse uma atuação conjunta. Então, toda a Polícia Civil atuou no caso da Operação Gabarito e continua atuando, porque tem diligências que ainda estão sendo feitas. E, como eu disse anteriormente, foi uma operação que começou com a colaboração da população. A população ela é muito importante, tem informações, a polícia não pode estar em todo lugar o tempo todo. Então, tem gente que é amigo, é próximo de algum criminoso e ele sabe detalhes. Ele, para não se expor, até com medo de represália, ele não precisa ir na delegacia pessoalmente, fazer uma denúncia por escrito. Ele pode se utilizar do Disque Denúncia, que é o 197. E foi através do Disque Denúncia que várias denúncias foram apresentadas, no sentido de que fulano mora na residência tal, foi aprovado no concurso tal, e ganha tanto, não vai trabalhar, apresenta atestados médicos, etc. Isso a gente recebeu dezenas de denúncias. No começo foram poucas denúncias, mas foram suficientes para que a gente descobrisse o quartel-general deles. E o que aconteceu na Operação Gabarito que fugiu um pouco às operações comuns de fraudes em concurso? Normalmente, os fraudadores eles são presos no momento do concurso, com um ponto eletrônico, com algum outro equipamento, com a prova falsa, com anotações, etc. Então, normalmente, quando a polícia consegue prender pessoas fraudando concurso, ela prende uma pessoa, duas pessoas, um candidato simples que está ali na sala fazendo aquela prova. Raramente a gente consegue chegar até a organização criminosa, até os principais responsáveis, porque o candidato ele não sabe quem são os principais responsáveis, ele só paga pelo gabarito e até por se tratar de uma organização criminosa, ele não sabe o nome, ele não sabe muitas vezes o telefone, ele só segue as orientações dele. Então, no caso da Operação Gabarito, foi o contrário. A gente descobriu o nome de alguns líderes, pessoas que já vinham atuando há pelo menos 10 anos em todo o Brasil, não é só na Paraíba. E o quartel-general deles, ou seja, a base de comando, onde tinha os equipamentos eletrônicos, onde tinha os bancos de dados de provas, onde eles se reuniam, os professores compareciam para resolver as provas, era aqui em João Pessoa. E foi através disso que a gente passou 3 meses monitorando todos esses suspeitos, fotografamos alguns candidatos indo receber treinamentos, identificamos outras pessoas de outros estados e a gente aguardou o momento do primeiro concurso. O primeiro concurso que eles fossem fraudar, a gente iria atuar para prender essas pessoas Flagrante. inicialmente, flagrante, e depois prosseguir nas investigações. Isso aconteceu no dia 7 de maio desse ano. Foi o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte, ou seja, uma instituição da justiça, né? Eles não temem nenhum tipo de represália, fizeram concursos nas instâncias municipais, estaduais, federais, concurso para a polícia, concurso para a justiça, Ministério Público. Então eram pessoas que tinham plena convicção de que não seriam identificadas É verdade nunca. que teve caso de concurso para juiz também, que foi fraudado? Não, teve concurso da justiça, mas do cargo de juiz até agora não foi identificado não. Não foi identificado não. Assim, não pelos concursos que a gente identificou deles, tem concurso de nível médio, nível superior, mas nenhum concurso na área jurídica final, assim, nenhum Então concurso para cabe promotor, juiz, certo. né? Eram basicamente concursos que tinham aquela simplesmente a fase objetiva, que era a resolução de Sim. questões. O que eles faziam? Eles contratavam professores nas áreas especializadas, pagavam por questão feita, e no dia da prova eles eram muito organizados, tinham uma estrutura e logística é, bem consideráveis, tinham pessoas responsáveis só para levar os alunos nos locais de prova, tinha as pessoas responsáveis pela aquisição, investimento em tecnologia, instalação e treinamento dos pontos eletrônicos. Então, cada ponto eletrônico daquele ali era de 500 a R$ 1.000 que custava para eles. E era um ponto eletrônico tão moderno que ele funcionava com um receptor, que era similar a um cartão de crédito. Você colocava um chip de telefone ali, ele funcionava como um telefone celular, em qualquer lugar do Brasil. Daqui de João Pessoa, eles poderiam transmitir o gabarito para qualquer lugar do Brasil.
ou até do mundo, se o chip fosse internacional. E assim eles fizeram, passaram gabaritos para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Amazonas, toda a região Nordeste, e felizmente foram presos. Isso gerou até o presente momento 3 processos criminais diferentes. O primeiro processo já foi concluído, a instrução está agora prestes a receber a sentença. Nesse tem 19 pessoas processadas. O segundo processo tem 14 pessoas, esse ainda está em fase de instrução, de julgamento, deve estar terminando nos próximos dias. E o terceiro processo, que é onde está atualmente a Operação Gabarito, está conosco na Defraudações. Nesse processo a gente tem como objetivo aí identificar pessoas que estão em liberdade. Existem pessoas ainda em liberdade dessa organização criminosa. Ainda tem gente para ser presa ainda da Tem Operação sim, Gabarito. tanto que 20 dias atrás ocorreu a prova em Recife de agente penitenciário estadual, e lá foram presas 3 pessoas com ponta eletrônica, Ou exatamente, seja, então, exatamente o mesmo mesmo ponto depois de toda a eletrônico. repercussão, de toda a operação, toda a gente presa, eles continuam atuando ainda. Tem pessoas atuando, Desse mesmo grupo ainda? são núcleos independentes, mas que se conhecem e trocam, inclusive emprestam professores uns para os outros, emprestam equipamentos. Desse núcleo aí a gente já tem pelo menos 30 pessoas identificadas. Então, são pessoas que já poderiam estar presas. Nós pedimos, inclusive, a prisão de 26 pessoas, a questão de 2 meses atrás. A Justiça não deferiu porque ela entendeu que não era algo emergencial e que poderia esperar a conclusão desses julgamentos, que é o que estão Eles acontecendo continuam no atuando momento. e fraudando ainda outros Mas a concursos. prova de que é importante que eles sejam presos é exatamente isso. Eles continuam fraudando concurso público. E a Operação Gabarito serviu para, pelo menos está servindo para muita coisa importante. Por exemplo, discussão no modo de fazer concurso público. Então, estão sendo aí programados seminários nacionais com as organizadoras de concurso para que Vocês foram sejam procurados por instituições por concurso para conhecer como funcionar melhor isso e eles mesmos tentarem, de alguma forma, barrar essa fraude? poucas instituições, porque a maioria das instituições prefere fechar os olhos, fazer de conta que não acontece com ela, e isso só faz com que as fraudes continuem acontecendo. Mas, por exemplo, o IBFC, que é um instituto que realiza concursos no Brasil todo, o seu responsável pelas fraudes nos procurou, inclusive colaborou bastante com as investigações, e a gente planeja aí montar seminários, palestras, para que a gente oriente simples medidas que podem prevenir. Não vai, eu acredito, seria o ideal evitar essas fraudes, mas não é só um ponto. A violência, o crime em si, infelizmente é algo muito complexo. Não é só investir em um ponto que vai fazer com que ele acabe. Verdade. Mas, com certeza, o investimento em segurança, em tecnologia, vai minimizar essas fraudes. Só que, paralelo a isso, é uma segunda contribuição não diria que da Operação Gabarito, mas de todo esse cenário de fraudes, que é a evolução legislativa. Então, foi proposto esse ano, até pela um parlamentar paraibano, Pedro Cunha Lima, ele propôs uma alteração na lei de concurso público, porque a fraude em concurso público, por incrível que pareça, a pena é menor que a do estelionato ainda, é de 1 a 4 anos. Então, dessas pessoas mesmo que foram presas na gabarita, alguns responderam por crimes mais graves, que é aqueles membros principais da organização criminosa. Responderam por organização criminosa, fraudes em concurso público, em concurso de crimes, cada fraude praticada vão ser somadas as penas, então esses aí efetivamente vão pegar uma pena considerável. Mas aquele simples candidato que comprou a vaga de um concurso, seja qual for, municipal, estadual, um concurso disputado na área federal, como analista, por exemplo, federal, a gente tem cargos aí que o salário vai de 12 a 13 mil reais inicial, eles só vão pegar a pena de 1 a 4 anos, ou seja, não vão ser presos. Vão perder o seu cargo, que é o efeito principal, acredito que da condenação, mas eles não vão ser presos. Então, essa proposta do parlamentar, ela visa dobrar as penas. De 1 a 4 anos, elas passaram a ser de 2 a 8 anos. E isso é uma evolução importantíssima, porque ela vai permitir que a justiça tenha mecanismos de investigação, mecanismos processuais mais rígidos, exatamente pela pena ser maior. E a gente precisa evoluir muito mais no contexto de fraudes de concurso público. Precisa reaparelhar a polícia, precisa de uma atuação nacional entre as polícias, porque esses suspeitos não agem em um estado só. Então, por exemplo, daqui de João Pessoa, eles fraudavam o concurso do Ministério Público
do Rio Grande do Norte, que foi como começou a Operação Gabarito, e um fator fundamental foi que a gente teve total apoio, por ser um estado vizinho, do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Mas se fosse, por exemplo, em um estado que a gente não tivesse tido apoio operacional, talvez a gente não tivesse tido esse sucesso. O êxito. E eu acho que o senhor falou agora há pouco, da participação da população, né, da sociedade. E eu acho que, nesse caso, principalmente, da Operação Gabarito, que o doutor Lucas acaba de nos informar, que, infelizmente, eles continuam operando e fraudando concursos. Eu acho que você, que faz concurso, né, que tem gente, conhece pessoas que passam anos e anos estudando, se preparando para concurso de forma honesta e acabam sendo prejudicados por esses fraudadores. É bom ficar atento também, se perceber alguma movimentação estranha num concurso público, você pode também acionar a polícia, não é isso, doutor Lucas? Com certeza, assim, a minha dedicação pessoal à Operação Gabarito foi a maior possível e continua sendo, porque eu também, para eu passar nesse meu cargo de delegado da Polícia Civil, foram 3 anos estudando, me dedicando. Então você tem que comprar livros quase que todo ano, comprar os melhores livros, porque eles mudam, a legislação muda. Verdade. Então você tem que investir em cursinho, investir em traslado para fazer a prova no outro local. Então quando você tem o seu sonho e quer atingir aquele seu sonho no cargo, alguma carreira do funcionalismo público, você se dedica ao máximo, deixa de ter momentos com a sua família, que você descobre depois que aquilo foi fraudado. Isso é uma revolta imensa, e só quem realmente tem parentes, tem pessoas que passaram por esse sacrifício todo, entende a gravidade dessa conduta criminosa. Daí, porque eu defendo, sim, que seja esse projeto de lei tenha sucesso, que essas penas sejam aumentadas, não só esse, mas que venham outros projetos de lei, que a polícia tenha acesso a mais informações, principalmente das organizadoras. Às vezes a gente tem muita dificuldade em algumas informações, porque são organizadoras de outros estados. Então, como a gente não tem como ir lá pessoalmente cobrar aquelas informações, é tudo por e-mail, por telefone, a gente acaba realmente, se eu tenho dificuldade aqui para ter uma informação, como eu disse anteriormente, de um circuito interno de um estabelecimento daqui, imagine eu mandar um ofício, algo por um e-mail. Então, a gente tem que avançar muito nisso, não só nas fraudes de concurso público, mas todas as fraudes em si, porque só quem foi vítima de um crime de estelionato, de uma fraude, que teve ali seu patrimônio completamente devassado, é que entende a importância e entende que é sim um crime muito grave. Outra operação que ganhou destaque, inclusive internacional, essa foi a Operação Árabe, né, que prendeu aí 2 indivíduos, um saudita e um iraquiano, inicialmente, com documentos falsos, num esquema de documentos de criação, de falsificação de documentos, para conseguir passaportes, inclusive, para chegar aos Estados Unidos. Essa é uma operação que a polícia deu total atenção devida, mas a sociedade não trata o caso com a atenção devida. No Brasil não tem terrorismo, principalmente no Realmente Nordeste, na essa Paraíba não tem. ligação? Então eles acabam menosprezando, né? Menosprezando. Só que o terrorismo, ele não é simplesmente aquele ataque final que a gente vê acontecer nos países inimigos deles, né? O terrorismo ele é feito com dinheiro, com armas e com documentos. Então, para que a pessoa imigre legalmente, ela tem que ter documentos, passaportes, documentos públicos originais, que passem pelo setor de fiscalização. E o Brasil, felizmente, graças a Deus, ele não é um alvo de terrorista. Então, a gente não tem por que sequer sofrer um ataque terrorista, com exceção desses grandes eventos, né, que aconteceram, que aí o mundo todo está aqui, mas felizmente nada de muito grave aconteceu. Mas o Brasil está se tornando, sim, se tornou, eu diria, uma rota de obtenção de documentos. Então, pessoas que querem entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, porque são árabes, que não tiveram aprovação legal, o seu visto, eles vêm até o Brasil, compram um documento público, para eles um valor irrisório, porque muitos deles têm financiamento e têm muito dinheiro, e dessa maneira eles viram brasileiros, documentalmente pelo menos, e entram nesse país facilmente, porque como brasileiro, a gente não tem uma fiscalização tão rigorosa, inclusive para diversos países da Europa se quer exigido visto, e alguns países que são exigidos os vistos, como os Estados Unidos, por exemplo, essa fiscalização pode ser mais facilitada pelo fato de ser brasileiro, diferente se ele fosse um árabe. Então, o que a gente observou na operação dos árabes? Em primeiro lugar, a gente não investigava eles, era algo
como a gente tem um contato quase que em tempo real com o Instituto de Polícia Científica, o IPC, com diversos bancos, diversos correspondentes bancários, foi o que aconteceu. Em abril desse ano, o perito, né, Marcos, do IPC, Marcos Lacê, entrou em contato, informando a situação bem inusitada. Tinha uma pessoa lá, no programa Cidadão, ali na Varadouro, no centro, que sequer falava português, árabe, estava escoltado, 3 carros de luxo, com segurança, com tradutor, e com a certidão de nascimento do interior do Ceará, querendo tirar um documento aqui em João Pessoa. E apresentou um comprovante de endereço, rua projetada sem número, centro de João Pessoa, ou seja, um comprovante de endereço inexistente. Daí Marcos entrou em contato com o cartório do Ceará. O cartório inicialmente disse que aquela certidão era verdadeira e que, sim, ele teria direito a tirar aquele documento em qualquer lugar do Brasil. Nós achamos muito estranho, né? Oficiamos aí através da polícia ao cartório e aguardamos que o suspeito comparecesse para pegar já o seu documento pronto, porque até então não se desconfiava de documentação nenhuma, achava que o documento era verdadeiro, fato confirmado pelo próprio cartório, mas pela situação toda atípica, a polícia foi acionada. E aí no dia seguinte, nós fomos lá, a equipe, prendemos inicialmente 3 pessoas. Foi o Salah Al-Deraib, que pelo que a gente soube depois, ele é príncipe da Arábia Saudita. Ele pertence a uma casta elevada, lá tem milhões e milhões de dólares de patrimônio. O Feras Hassum, que esse é iraquiano, esse é o cabeça da organização criminosa, é quem vende os documentos para árabes. Foi ele que vendeu esse documento para o Saleh. E o Sandro era um despachante de São Paulo, por saber falar português, por saber como são feitas as negociações, saber onde conseguir os documentos. Eles vieram para Paraíba, primeiro por achar que aqui passaria despercebido, conseguiriam ter esse sucesso, e segundo porque aqui esse programa Cidadão é um programa que emite documentos para beneficiados de programas sociais, e essa identidade seria emitida em 24 horas. Em poucos lugares as identidades são emitidas em 24 horas. E aí, felizmente, a gente teve sucesso na operação, prendemos esses 3. Com o Feras, encontramos diversos documentos falsos. O Salé não quis falar nada sequer inglês e não fala português. E através do Sandro, do despachante, juntando as 3 informações ali, descobrimos sim que o documento, a certidão de nascimento, foi comprada de um cartório no interior do Ceará e que dessa maneira ele objetivava virar brasileiro, por assim dizer, através dessa negociação de documentos. E aí foram periciados os celulares dos 3. Nós encontramos diversas trocas de mensagens, negociação de passaportes internacionais, de documentos para diversos árabes, negociações com cartórios do Brasil todo, o que demonstrou efetivamente que eles fazem parte de uma organização criminosa baseada em São Paulo e viajam o Brasil todo, conseguindo emitir documentos públicos brasileiros, tornando essas pessoas árabes brasileiras, por assim dizer. E, basicamente, uma semana depois, vieram 2 pessoas a mando da organização criminosa para cá, para Paraíba, para prestar ajuda a esses 3 presos, conseguir, de alguma maneira, tentar intimidar a polícia, tentar dificultar as investigações, e os 2 foram presos também, no hotel ali da Orla, de Tambaú, e os 5 passaram muitos meses presos. Só que, felizmente, a nossa legislação, a inversão de valores é total. Como o processo está demorando muito por causa da necessidade de tradução do árabe, e é uma tradução difícil, tem poucos tradutores, diferente se fosse inglês, espanhol. Então, como eles passaram muitos meses sem que fossem denunciados, sem que esse inquérito virasse processo, eles obtiveram o benefício da prisão domiciliar. Então, estão todos os 5 aqui em João Pessoa, com tornozeleira eletrônica, comparecendo semanalmente na justiça para assinar lá a sua presença e aguardam um processo em liberdade. Algo que seria, eu imagino, inimaginável nesses países alvos de terrorismo. Mas então existe essa preocupação realmente de ligação com o terrorismo? Há indícios concretos disso? A partir do momento que eles têm contatos, um dos presos, o Bahreddin, ele tem no celular dele, ele tem contato com 3 sheiks da Arábia Saudita.
e ele negocia petróleo roubado com outras pessoas. Ele negocia passaporte irlandês, passaporte do Reino Unido. Então, são pessoas que atuam no mundo todo. São condutas graves, negociação de documentos públicos, negociação de bens aí roubados, de bens furtados. E o principal, que estavam aqui com acesso privilegiado a cartórios, a documentos públicos brasileiros, e vendiam isso para árabes, tornando essas pessoas árabes brasileiras, por assim dizer. Por que isso é grave? Porque se um árabe, qualquer pessoa do mundo, seu país está em guerra, ela tem que sair daquele país para sobreviver, o Brasil é um dos países mais receptivos para receber essas pessoas como refugiados. E não é um processo burocrático. Então, se a pessoa vem bem intencionada para o Brasil, querer realmente começar uma nova vida, ele tem todos os braços abertos aí da legislação para virar refugiado. Ele não precisa comprar um documento falso. Então, quando a pessoa compra um documento falso, ela quer mudar de nome, ela quer mudar a sua identificação, e aí, tanto pode ser porque ela é foragida no seu país de origem, como era o caso do Salé, tanto pode ser porque ela quer, com esse documento, praticar alguma conduta criminosa, seja aqui no Brasil, seja em outro país. E aí abre a possibilidade para o terrorismo. Daí, motivo pelo qual esse caso tem que sim ser levado a sério pela justiça paraibana, pela sociedade e também... Autoridades nacionais ou Exato. internacionais se interessaram pelo caso? Sim, esse caso sim. Polícia Federal, Interpol, mandamos toda a documentação para eles, inclusive agências de inteligência do Brasil deram atenção devida ao caso, e é tanto que o Salé, por exemplo, outro fator que chamou a atenção, o consulado da Arábia Saudita veio umas 3 vezes aqui em João Pessoa visitar Salé, pediu a extradição dele no começo do processo e agora recentemente desistiu da extradição. Então é outro fator também que a gente não entende o que aconteceu, mas que a Polícia Civil fez sua parte, vai continuar fazendo, e qualquer conduta desta natureza vai ser investigada da mesma maneira, e o que a gente objetivo é sempre aprender, evoluir, e que as próximas investigações, infelizmente, se acontecerem, a gente vai estar preparado para elas também. Estava dando uma olhada aqui no balanço da delegacia e me chamou a atenção mais um número também, que era a questão das pirâmides financeiras, né, que teve um boom, digamos assim, com o Telex Free, o Bebom, mas ainda existem outros tipos de pirâmides também que ainda estão em atuação, ainda tem gente aplicando esse tipo de golpe? Existe. Qual é o problema da pirâmide financeira? Basicamente, o que é a pirâmide financeira? A pirâmide financeira é um modelo econômico insustentável. É prometido que vai se ter um grande retorno financeiro, um lucro financeiro, normalmente sem que seja preciso fazer nada, pelo simples fato de investir na empresa, de entrar na empresa, comprar cotas, comprar ações, comprar qualquer que seja a nomenclatura criada por eles. Então, enquanto está no seu início, enquanto várias pessoas ingressam nessa empresa, ela vai se sustentando. É tanto que as primeiras pessoas recebem efetivamente o pagamento prometido. Só que ela é uma pirâmide exatamente por isso, porque a partir do momento que vão entrando pessoas, ela vai mudando de nível e vai exigindo, por exemplo, se tem 10 pessoas no primeiro nível da pirâmide. Então, se entrarem 100 pessoas, essas 10 iniciais vão ter o seu dinheiro todo, o retorno todo financeiro garantido pelas 100. Mas se as 100 entraram, vão ter que ter 1.000 depois, para garantir o retorno das 100. Por enquanto, vai conseguindo, mas vai chegar um momento que nem a população quebra, né, toda como do fala, mundo né? vai conseguir sustentar os níveis anteriores. E aí se quebra, e não tem como não quebrar. Por isso que é tipificado como crime, só que a lei é muito antiga, é de 1951. E a pena desse crime é 2 anos. Ou seja, no máximo a pessoa vai comparecer à justiça, prestar aqueles serviços alternativos. No caso, isso faz com que aconteça, por exemplo, várias dessas pessoas que estão atualmente em pirâmide financeira, elas já participaram de diversas pirâmides anteriormente. Só que como nunca foram presas, como conseguiram sair da pirâmide com o dinheiro todo, como as pessoas que ingressam não fazem contrato, eles não dão recibo. Então, raramente na justiça elas são obrigadas a ressarcir o prejuízo causado. E é tanto que elas, de uma pirâmide, elas montam outra pirâmide, porque nunca são presas. Então, para isso, a polícia precisa de quê? Precisa da população. Então, um mês Foram 34 atrás, denúncias, um mês 2017? atrás, a gente recebeu uma denúncia da última pirâmide, que é a D9.
É uma pirâmide que funciona ainda, porque não foi bloqueada pela justiça, prometendo retorno financeiro pelo simples fato de assistir partida de futebol. E isso, milhares de pessoas entraram aqui na Paraíba, pelas investigações, pelo menos 10 milhões foram desviados aqui, e é uma investigação que eu espero que tenha sucesso, 10 porque milhões de reais. 10 milhões. Apesar de não ter contrato, apesar de não ter recibo, hoje com a tecnologia, muitas pessoas têm informações importantes no WhatsApp, por exemplo. Então, muitas vítimas levaram um dossiê completo para a delegacia, comprovando que aquela pessoa, apesar de ela insistir que não participou da pirâmide, toda a conversa demonstrava o contrário. Então, foram 16 pessoas identificadas. Dentre essas 16, a gente pediu a prisão de 10 e estamos aguardando a decisão judicial para que essa pirâmide financeira efetivamente seja responsabilizada, todos os bens sejam bloqueados e, caso contrário, daqui a meses eles vão montar uma outra pirâmide financeira com esses valores que eles conseguiram na D9. Então é muito importante a população tomar cuidado com esse tipo de negociação, essa promessa de retorno financeiro sem fazer nada. Não existe dinheiro de graça, não existe retorno financeiro sem fazer nada. Você tem que ganhar Uma através mandala que surgiu aí ultimamente, é uma pirâmide também financeira. Essa pelo que foi informado, seria uma modalidade de pirâmide financeira. Chegou alguma denúncia referente Só que não à chegou delegacia? ninguém na delegacia com provas, com elementos que possibilitassem o desmantelamento dessa mandala. Então, para que a polícia tenha sucesso na justiça, a gente precisa pensar como juiz. O que o juiz vai pedir em termos de prova para conseguir decidir aquela questão. Então, não adianta simplesmente certas condutas, essa é uma, por exemplo, se a população colaborar através disso denúncia é importante, mas ela tem que dar elementos. Tem que registrar. Tem que ter fotografias comprovantes de que aquela pessoa tal fez parte da pirâmide financeira. Senão, uma simples denúncia do nome de uma pessoa, quando chega na justiça, ele vai conseguir facilmente se defender e aí não vai ser responsabilizado. Negociações envolvendo veículos ainda é o carro-chefe da delegacia de defraudações, é que mais resiste a ocorrências. Veículos e imóveis são as duas negociações que são campeãs, por assim dizer, de ocorrências, né? Veículos, ela tem uma característica importante que possibilita a maioria das fraudes, que o veículo objeto de estelionato, por assim dizer, de alguma negociação, alguma aquisição com documentos falsos, quando você vai consultar ele no Detran ou no site da polícia, não tem restrição nenhuma. Então, a única restrição que é colocada no sistema é se o veículo foi roubado ou foi furtado, que a Delegacia de Roubos e Furtos coloca. Não se tem uma restrição no sistema para veículo objeto de estelionato. Então, a pessoa compra um veículo com documento falso, por exemplo, ou então compra um veículo com um depósito falso, com cheque sem fundo, fica na posse daquele veículo e aí passa a negociar esse veículo depois com outras pessoas. Quando a pessoa vai consultar a documentação do veículo, não vê restrição nenhuma e acha que aquele veículo é regular, não tem problema nenhum. Ele não foi roubado nem foi furtado, mas isso não quer dizer que ele não foi objeto de um crime de estelionato, que é o que a gente vê comumente. E é por isso que é a modalidade campeã de golpes, por assim dizer, né? Porque é de fácil negociação. A população, normalmente, até pessoas que trabalham com isso, com concessionárias, raramente fazem um contrato de compra e venda. Você compra o veículo sem saber, de fato, quem é aquela pessoa que consta na documentação como proprietário do veículo. O proprietário do veículo, para a lei, para a polícia, para a justiça, é quem consta no documento do veículo. Então, você vai comprar de uma pessoa, não, o carro é meu. Você vai olhar lá no documento, não está no nome dele, então o carro não é dele. Então, isso já é um indício muito importante para se ter cuidado ao fazer a negociação. Muitas vezes os golpistas dizem que o carro é de um parente, quando é mulher da esposa, de uma irmã, etc. Quando vai se ver depois, o carro foi objeto de um crime de estelionato. Então, se você vai comprar o carro com alguém, faça a negociação por escrito, verifique a placa do carro, tudo, mas só isso não vai ser suficiente. Você tem que ver em nome de quem está registrado o carro, e se não for no nome daquela pessoa, ele tem que ter ou alguma autorização dela, uma procuração para vender aquele carro, ou pelo menos o recibo de transferência tem que estar preenchido pelaquela pessoa em nome daquela que você faz a negociação. Senão depois, muitas vezes é o que acontece, as pessoas pagam os valores pelos veículos
ficam esperando meses e meses pela documentação, pelo recibo de transferência e nunca recebem, porque aquele carro não pertencia àquela pessoa. Então, ela não tem como lhe entregar depois o recibo de transferência. E aí, é só a polícia para tentar resolver de alguma maneira essa negociação, mandando os casos à justiça. Mas se você tiver... Existem muitos casos hoje em dia. Então, se você se interessar por um carro e ele não tiver essa documentação, É melhor procure não é arriscar, não né? arriscar, procure outra pessoa. Às vezes é uma economia que nem é tão vantajosa, mas que Verdade. depois a dor de cabeça é muito grande. Com relação aos imóveis, vocês têm operado muito com uma operação conjunta, feito uma ação conjunta com o CRES, que tem É, auxiliado em bastante relação, no desmantelo de alguns falsos corretores e fraudes envolvendo imóveis. o imóveis é grande parte, é fruto exatamente desse contato com o Cresce, porque o que acontece? Existem pessoas que sequer são corretores de imóveis, são pessoas, às vezes, são comerciantes, são construtores, sabem como negociar muitos imóveis, sabem como é a tramitação em cartórios, etc., e passam a agir como corretores de imóveis. E aí negociam imóveis, depois não vão cumprir essa negociação, agem de maneira ilícita, né? Primeiro por não serem corretores de imóveis e depois por negociar o imóvel de maneira fraudulenta. Então, essas pessoas que não são corretores, normalmente elas respondem por estelionato e exercício ilegal da profissão. Sempre que existe qualquer negociação de imóvel, como carro, você tem que verificar, só que o imóvel não é mais simples, não é tão simples quanto o carro. Você tem que ir no cartório de registro de imóveis, verificar lá se aquela documentação do imóvel está regular e se aquela pessoa que você está comprando no contrato de fato é a proprietária do imóvel. Porque o que acontece exatamente é isso. Um imóvel é objeto de uma ação judicial, de inventário, e aí ele é negociado como se fosse desalienado, ou então o imóvel não pertence àquela pessoa, mas ela vende o imóvel, então ela vende o imóvel mais de uma vez, porque a primeira pessoa que comprou não foi lá no cartório registrar. Então, é um pouco mais burocrático, mas tem sim como se verificar se aquele imóvel está sendo negociado de maneira indevida ou não. E a gente tem pessoas até que são corretores de imóveis, Sim. mas passam a agir de maneira criminosa, cobrando adiantamentos, cobrando sinais desse imóvel, e muitas vezes se descobre depois que aquele corretor não tinha autorização nenhuma para negociar esse imóvel. Então, sempre que desconfiar da negociação, estiver demorando muito, não apresentar os documentos necessários, procurar a Polícia Civil que a gente vai dar o apoio necessário. Pois aí o Rômulo esteve aqui com a gente na próxima semana, o Rômulo, presidente do CRES, e ele informou que, inclusive, no site do CRES você pode verificar a situação de todos os profissionais, todas as empresas de imobiliária, para você ter uma informação qualificada de quem está lhe auxiliando aí na compra desse imóvel. Doutor Cruz, para a gente encerrar, infelizmente tem muita coisa aqui para a gente falar, mas um outro dado que chama a atenção são a fraude contra idosos, né, que aí os fraudadores se utilizam da vulnerabilidade dos idosos para cometerem crime. Quais são os mais comuns? Chama atenção muito porque quando eu entrei na faculdade, a gente, quando vai estudar estelionato, estuda o conhecido golpe do bilhete premiado. Sim. Mas, infelizmente, esse golpe acontece todo mês. Todo mês eu atendo uma pessoa vítima desse golpe nas defraudações. O que é? A quadrilha especializada, eles têm várias pessoas atuando para que o golpe seja feito. Normalmente, o primeiro, o apontador, o chamador da quadrilha, se apresenta como uma pessoa bem humilde, sem instrução, que teria adquirido um bilhete premiado sorteado na Mega Sena ou qualquer outro sorteio desse. Só que ele se apresenta como não sabendo como sacar esses valores, como se não tivesse conta bancária, não soubesse ler, etc. E aí, tão logo essa abordagem é feita, essa situação é apresentada para a vítima, sempre eles procuram mulheres idosas. Sempre mulheres idosas. Chega um segundo compasso, aí já é uma pessoa que se passa como sendo um cidadão comum, já com mais instrução, e ele passa a confirmar aquelas informações. Simula uma ligação para um banco, mas na verdade é uma ligação feita para outro membro da quadrilha, coloca em viva voz, essa pessoa normalmente se passa como gerente de alguma agência e confirma, efetivamente esse bilhete foi sorteado, você tem direito a receber tantos milhões, etc. E eles passam a disputar esse bilhete com a idosa, com a vítima, e a convencê-la a ajudar aquela pessoa para receber aquele bilhete. Então, normalmente, cada idoso é vítima de um valor médio de 30 a 50 mil reais. Ela vai em casa, saca todas as economias, poupança, faz empréstimo, passa para esse golpista, para quê? Para adquirir o bilhete premiado, querendo se beneficiar, achando que com 30 mil reais ela vai
ficar de posse de um bilhete e vai ganhar R$ 1 milhão. Depois vai descobrir, tudo não passava de um golpe, não existia bilhete premiado algum. Muitos deles se sentem envergonhados, não contam nada para a família. Então, o golpe só é descoberto normalmente quando a família indaga o idoso, porque ele passa a passar por dificuldades financeiras, exatamente porque toda a economia foi investida no golpe. E quando se procura a polícia, normalmente já se passaram meses que o golpe foi praticado. E é outra dificuldade que a gente tem. Em várias instituições bancárias e comerciais, quando a gente vai pedir informações, que seriam basicamente o começo do trabalho, e já se passou pelo menos um mês, a gente não tem mais essas informações, não tem mais imagem de circuito interno, não tem mais por onde se começar. Então, eu diria que de todos os golpes do bilhete premiado até agora, basicamente 10% só a gente conseguiu informações que são basicamente imagens de circuito interno. A gente não tem um nome de suspeito, não tem um número de telefone, não tem uma placa de carro, até porque o próprio idoso não guarda essas informações. Então é um golpe que ele só seria evitado, só será evitado, só será responsabilizado se toda a sociedade participar. A sociedade que eu digo, os bancos investirem em segurança externa, orientarem seus funcionários a observar situações desse tipo, abordagem de idosos nas imediações e chamarem a Polícia Civil, Polícia Militar, para que essas pessoas sejam presas em flagrante. Se não forem presas em flagrante, dificilmente serão presas depois. E, basicamente, o golpe campeão de idosos é esse e a contratação de empréstimos consignados. Isso são feitos também por várias empresas, por corretores freelancers mal intencionados e, às vezes, por próprios familiares que pegam cartões, os documentos do idoso e fazem essa contratação. Doutor Lucas, a gente, como eu falei, tinha muito assunto ainda para conversar, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer demais as suas informações, deixar a última palavra aí, que o senhor possa dar mais alguma dica para os nossos telespectadores evitar cair nesses golpes aí que estão na praça. Basicamente, não fechar nenhuma negociação antes de se certificar que aquele bem que está sendo negociado é um bem lícito, pertence de fato àquela pessoa. Isso a gente vê muito pela internet, é outra fraude campeã, são as fraudes pela internet. E isso é muito dificultado porque na internet você não sabe de fato com quem você está negociando, né? Verdade. E basicamente a orientação que a gente dá é desconfiou de qualquer negociação. Aqui em João Pessoa ela pode procurar a Polícia Civil, a Delegacia de Defraudações, que a gente não só investiga crimes que já aconteceram, mas também atende a população no dia a dia e dá a orientação devida. Sempre, em qualquer lugar, qualquer dúvida, procurar a Polícia Civil, reforçar a necessidade e a importância da colaboração da população através do Disque Denúncia. Isso. E estamos sempre à disposição, esperamos fazer sempre um trabalho cada vez mais eficiente para tentar dar uma resposta à medida dos recursos e das prerrogativas legais que a gente tem à altura desses crimes, né? Parabéns pelo trabalho, conte sempre com a gente aqui para estar divulgando as ações da Polícia Civil da Paraíba. E só mais uma dica, seguir o velho ditado, né? Quando a esmola for demais, desconfie, que não sai todo mundo de casa aí querendo apresentar vantagem. Muitas vezes a gente vai tentar obter alguma vantagem que termina caindo num golpe. Deixa eu fazer um intervalo comercial rapidinho e daqui a pouquinho a gente já volta com o meu amigo Luiz Cravo, que está de volta aqui ao Café com Notícia, e a gente vai falar como você deve se preparar, caso você esteja fora do mercado de trabalho, se preparar, já que os empregos começaram a voltar, a gente tem alta pelo quinto mês consecutivo, no saldo positivo dos empregos gerados no Brasil, e a gente vai orientar aqui como aproveitar esta oportunidade agora da economia. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Café com Notícia de hoje.